A Bayer é uma multinacional alemã que, em 2021, completa 125 anos de atividades no Brasil. Ela lançou agora o programa de estágios, com mais de 160 vagas e oportunidades em 3 divisões de negócios: agrícola, farmacêutica e bens de consumo, além das funções corporativas. Este programa de estágios é uma parceria da Bayer, Natura e Companhia de Talentos. Para você que quer participar de um programa de estágio desses, pode ser também para você, Natura. Então, tanto nível superior quanto nível técnico, né? Então, a Bayer, ela tem aí um programa que ele é aberto a toda a população, né? Que estiver estudando, estiver aí dentro dessas premissas. Então, todo mundo é super bem-vindo. Quais são as premissas aqui do programa, né? Estar cursando aí a universidade a partir do segundo ano, tá? E ter um vínculo com essa universidade, tá? Então, esses são os critérios que a gente tem hoje. A gente tem vagas aí distribuídas pelo país, então a gente tem aí hoje em 6 localidades e uma concentração grande aqui em São Paulo, mas temos em outras localidades também, tá? A gente sempre foca na oportunidade, na igualdade de oportunidades, né? Então, o programa de estágio da Bayer é um programa bastante diverso, inclusivo, aberto a todas as diversidades, para quem está estudando, quem quer, quem está começando carreira ou para quem está recomeçando uma carreira. E, claro, também aberto à diversidade etária. Tem duas Maravilha. perguntas que eu acho que eu vi aqui também, Fabi. Uma é do Ale perguntando que ele mora em Curitiba e ele está fazendo pós em ciências de dados. Se é possível se inscrever. Opa, sim, pode, desde que tenha aí o vínculo com uma instituição de ensino, né? Pode também. Para esse ciclo, a gente não tem posições no sul, né? Então, a gente, por exemplo, Curitiba, para esse ciclo, a gente não tem. Mas é bacana aí ficar no radar, porque a gente trabalha com 2 ciclos grandes aqui na Bayer, né? Que são as entradas de fevereiro e de agosto. Mas, eventualmente, tem algumas posições pontuais que aparecem ao longo do ano. Como é um programa de estágio, então, segundo a lei de estágio, eu preciso ter um vínculo com a universidade, né, para estagiar. Então, quem de repente está em um outro momento de carreira, puxa, já me formei, temos sim outras oportunidades, né? Então, tem várias oportunidades dentro da Bayer. A gente tem um portal de carreiras, né? Então, fiquem super à vontade para acessar. Então, lá vocês conseguem percorrer as oportunidades hoje, né, que estão abertas para toda a população aí que já se formou ou está em um outro momento de carreira, tá? Mas para o programa de estágio em específico, precisa sim estar cursando o nível superior ou o nível técnico e precisa ter a disponibilidade para estagiar no mínimo 30 horas semanais, tá? Então a nossa premissa aí são 6 horas por dia, então precisa ter essa disponibilidade de estágio de 30 horas semanais, tá? Quando a gente fala de programa de estágio, também é para essas pessoas. Não é porque você está na casa dos 50 mais que você não pode ser um estagiário também. Então, a gente está muito acostumado a ver os nossos programas de estágio, porque é comum ver bastante gente jovem, mas as pessoas que também estão estudando na casa dos 50 mais e têm essa oportunidade, têm essa chance de dedicar uma carga horária ali da semana para fazer um estágio formal, também está super convidado para isso. O que é o estágio? Ele é uma ferramenta pedagógica, né? Então, ele veio para complementar a sua atividade teórica, né? Então, você tem aí a teoria e você vai ter que trazer para a prática, né? Concretizar isso no dia a dia. Então, para a gente é indiferente se você já fez uma, duas, 3 faculdades, se você tinha uma carreira anterior, mas hoje você, poxa, se reinventou e vou começar uma outra, e qual o problema, né? Pelo contrário, a gente acha muito bacana, né? As pessoas irem atrás do que realmente querem, o que faz sentido no momento, ou de repente, puxa, consegui fazer tive uma oportunidade de fazer uma graduação um pouco mais para frente, né? E qual o problema, né? Então, acho que do nosso lado aqui a gente não tem nenhum tipo de impeditivo. Na verdade, a gente está com mais de 160 vagas, né, de estágio hoje para trabalhar aqui na Bayer, né, para se desenvolver aqui nessa jornada conosco. E são 6 localidades, né? Então, a gente tem em Minas, a gente tem na Bahia, nós temos em Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. A previsão é para o comecinho de fevereiro, tá? Então a gente só está definindo se vai ser na primeira semana ou na segunda semana de fevereiro. Mas é para a primeira quinzena de fevereiro de 22. Os processos seletivos, Fabi, eles acontecem agora, né? Nesse mês, então a gente tem as inscrições durante esse mês. Então tem um tempinho para a pessoa se preparar, organizar a vida para cumprir as 30 horas semanais. Então tem um tempinho aí para botar a vida em ordem para começar bem na Bayer. E é uma jornadinha, né? Então vai a fase de testes, aí depois que acabar a fase de testes, avançando, aí começa as etapas de dinâmica em grupo, depois vamos para os painéis, e aí provavelmente meio de novembro ali finaliza o processo, e aí tem todo o trâmite admissional aqui interno, né? Então coincide com, às vezes, as férias, né, da faculdade, então por isso que a gente
se antecipa para a gente conseguir trazer em fevereiro, porque tem as férias aí no meio do caminho, tá? A Bayer, desde o comecinho da pandemia, a Bayer sempre se mostrou muito responsável em relação ao que se diz de segurança e seguir todos os protocolos, né? E, eventualmente, né, aquelas pessoas que precisam estar na planta, que tem uma atividade que precisa ir presencial, segue todos os protocolos de segurança, tá? Mas, a princípio, a Bayer ela não tem ainda uma definição de quando retomaremos, né, as atividades presencial, justamente porque a gente ainda está num cenário muito instável, né? Não se sabe muito bem. Tem o avanço da vacina, mas a gente ainda não tem resultados muito consistentes para conseguir falar de data de retorno de fato. Mas o que já se sabe é que a Bayer ela já trabalhava com um sistema flex aí, né, de trabalho, então a gente tem hoje uma jornada flexível. Eu sempre brinco de dicas de processo seletivo, né? Acho que a primeira dica que eu dou é pesquisa aí sobre a empresa, pesquisa sobre a oportunidade, pesquisa sobre os valores aí que essa empresa tem, né? Justamente para primeiro momento, é o que eu quero, né? É esse ambiente que eu tenho a vontade de constituir e evoluir na minha carreira. E quais são esses valores? Então, hoje a gente tem o LIFE, né? A gente traz o acrônimo LIFE, que são 4 letras que para a gente são super poderosas. L de liderança, né? Vem na palavrinha LIFE. Liderança, integridade, flexibilidade e eficiência, né? Então, cada um desses aí, a gente tem os atributos positivos e os atributos que, de repente, não são positivos dentro dessas letras, né? Puxa, legal, né? Achei a Bayer super interessante, acho que conecta com o que eu quero, vou me aplicar no processo seletivo. No processo seletivo, vocês vão avançando nas etapas, então tem uma etapa que são testes, né? Mas são testes super simples, né? De avaliação cognitiva, né? E raciocínio lógico também. Então, são testes bem tranquilos e bem bacanas de serem feitos, então não é um teste cansativo. Mas uma dica que é legal é, poxa, é um teste, então separa uma agenda no seu dia aí, né, para você sentar pelo menos uma horinha, sozinho, tranquilo, no seu canto, num espacinho seu, né? E aí, como que o gestor recebe, né, esse currículo? O que ele recebe aí para conseguir me avaliar? O que ele precisa saber, né, para uma cadeira de estágio? Ele precisa saber qual que é o curso que você faz. Ele precisa saber qual que é o seu ano de formação. Bacana também, seu ano de formação vai estar lá. Ele precisa saber como é que você foi nos testes. Legal, vai ter aí um rankingzinho aí das suas pontuações no teste. Bacana. Pô, Renata, mas tem idade? Fala nome de universidade, experiências? Não, né? Uma vez que eu estou falando de uma avaliação de estágio, ele precisa dessas informações. Agora, a questão da idade, o bairro que mora, experiências profissionais, isso daí não cabe, né, no processo, não é algo que você vai precisar avaliar, né? É uma particularidade de cada um. Quando a gente fala de estágio, independente se você tenha ou não, é uma bagagem sua que você vai trazer aí e vai agregar, né? Acho que tudo que a gente faz agrega, né? Mas o programa de estágio da Bayer não é um programa específico para matures. Será que eu vou ter a chance de passar? Será que depois que eu entrar dentro da companhia, como é que eu vou ser tratado? Assim, eu sou um estagiário 50 a mais. Será que eu vou ser respeitado? E aí é um recado que eu deixo para todo mundo aqui. Se você deu match com os valores da Bayer, deu match com as vagas e com a proposta do programa de estágio da Bayer, venha para esse programa de estágio. A Bayer ela é uma companhia que valoriza muito inclusão e diversidade. Inclusão e diversidade geracional é um dos pilares valorizados aqui dentro de casa. As empresas vão ter que olhar com mais carinho, mais atenção para essa questão da reinvenção da carreira, do recebimento de matures, fora das vagas que a gente chama padrão para a idade. A gente precisa começar a quebrar esses preconceitos e esses estereótipos, e a Bayer está puxando isso. Que a gente tem que olhar o ser humano para além das diversidades, além do que ele apresenta enquanto ser humano, que a gente tem que olhar o ser humano como pessoa. É inclusiva, né? Toda a Bayer é inclusiva, então não tem algo específico para uma diversidade, um pilar de diversidade específico, é para tudo. A gente, geralmente, os RHs, eles fazem entrevista por competência, né? E o que é entrevista por competência? Entrevista por competência nada mais é do que você trazer respostas, e é meio que fosse um resgate aí de situações que você já viveu. Então, são situações vividas que você traz à tona. E, Renata, mas eu não tenho nenhuma experiência profissional, né? Se alguém me perguntar, eu não sei nem o que responder. Mas você tem, às vezes, a experiência que você teve marcado na sua faculdade, no grupo de amigos. Exemplo, se eu te pergunto, Fabi, me fala uma situação que você perdeu um prazo e como que foi? Perdi um prazo, tá? Nunca trabalhei, legal, mas eu já devo ter perdido um prazo na faculdade,
já devo ter perdido um prazo com um amigo que me emprestou um livro e eu falei que eu ia entregar e não entreguei, né? Enfim, então acho que você consegue resgatar isso em outros ambientes da sua vida, né? E na Bayer a gente avalia de fato o que é necessário para a cadeira de estágio, tá? Então a gente busca muito fortemente a conexão com o Life e a questão aí do curso, né, que é solicitado para a área, para ver se tem fit e como que evolui. O outro ponto que é interessante falar também é a questão do idioma. Muitas pessoas, às vezes, olham uma multinacional e já de cara já fala, poxa, nem vou entrar no site e nem vou me aplicar, porque certeza que vão pedir inglês avançado e fluente e eu não tenho, né? E na Bayer, não, né? Então, para você, é uma multinacional, de fato, o inglês é importante para a evolução da sua carreira. Então, puxa, quero ser um head da área de farmacêuticos. Legal, você vai precisar desenvolver o idioma, né, ao longo da sua jornada. Mas para estágio, a menor parte, da minoria das vagas, elas pedem, né, que você tenha aí um inglês avançado e fluente, porque essas vagas, sim, vão trabalhar com um time global, ou vão receber e-mails em inglês, materiais em inglês. Então, sim, eu preciso de inglês. E aqui dentro de casa, a gente tem aí como trilha de desenvolvimento curso de idiomas, né, que é pela English First, que é um curso que é gratuito para todo mundo, né? Então você pode aí evoluir e estudar e desenvolver o idioma ao longo da jornada, né? Passando o que você vai encontrar dentro da Bayer em termos de inclusão e diversidade. Como eu disse, a Bayer é uma empresa que valoriza bastante essa questão de inclusão e diversidade e leva muito a sério todas essas discussões. A gente está estruturado em 5 pilares de inclusão e diversidade. O Infinity, que é esse que eu represento aqui para discutir inclusão e diversidade geracional, o Baiafro, para discutir raças e etnias, o Enable, que a gente discute e traz a temática de PCDs, o All-In, que a gente fala sobre gênero, e aí a gente trabalha inclusão e diversidade com várias metas de atingimento de inclusão e diversidade. Então, desde o ponto da gente trazer um pouco mais de conhecimento para a companhia sobre as temáticas dos diversos temas, até a gente estabelecer metas formais do que a gente quer avançar enquanto inclusão e diversidade, sabe? Independente do pilar que a gente esteja. O desafio que a gente assumiu agora é como é que a gente discute todas essas diversidades de uma forma transversal. E essa transformação vem justamente em atitudes. Então, cada um de nós, né? Para eu ser incluído em uma corporação que é inclusiva, para passar por um processo seletivo, eu também preciso me preparar quanto ao que se remete à diversidade, né? Deixa eu entender um pouquinho mais. Saber um pouquinho mais sobre diversidade, saber sobre essa interseccionalidade entre os pilares, então entender um pouquinho mais para que você faça efetivamente parte dessa transformação toda. Bater na tecla de inclusão só faz sentido se você tiver um respaldo de uma organização inteira. Então não adianta eu ser uma pessoa inclusiva e eu não tenho o respaldo da organização. E aqui a gente tem totalmente o contrário, né? Então a gente tem uma organização inclusiva que respira inclusão e diversidade e o nosso trabalho acaba ficando muito mais tranquilo nessa papel de incluir, né, de receber e de acolher, né?